Foco no Enem. Você já ouviu falar no TRI, Teoria de Resposta ao Item? É um sistema que mede a proficiência dos estudantes atribuindo diferentes pesos a cada questão. Confira na prática como conhecer essa classificação. O objetivo do trabalho, como o nome mesmo sugere, é simular uma situação de Exame Nacional do Ensino Médio, simular uma situação de Enem. Então, os alunos não só são convidados a fazerem as questões e depois conversar sobre elas, trocar ideias sobre elas, não só falar a resposta correta, mas a estratégia que utilizaram para chegar àquela resposta. O que vocês marcaram? Como pareceu essa questão para vocês? Ou, se quiserem, quem quiser falar, o que logo eliminou? Sublinhem o texto, escrevam no texto a fonte, de onde esse texto foi tirado, olhem o nome deste texto, risquem o nome deste texto, sublinhem. Conversem comigo sobre a resposta, turma. Quem quer dizer o que marcou e por que marcou isso? Já entendi que o caminho da questão é eliminar alternativas ruins, né? E, sobretudo, colocar essas questões dentro do que a gente entende como a régua do Enem, ou a régua do TRI, que é a teoria da resposta ao item. A questão número 4, ela está entre a 1 e a 2. Ela está ali naquelas situações de costume, naquelas situações em que tu avalia hábitos culturais. Colocam essa 2 como média, fácil ou difícil, independente do gabarito. Tivesse que nós colocarmos na régua, é média, é fácil, cresce na dificuldade em função de tu ter que lembrar um conteúdo cujo texto não esclarece. Esta régua, ou este sistema, teoria de resposta ao item, tem a questão de nível médio pontuada como 500. Todas essas questões já foram pré-testadas, então a partir deste pré-teste é possível classificá-las como abaixo dos 500, acima dos 500. E é assim que a gente prepara os estudantes, a gente vai trabalhando com eles para que eles aprendam a identificar as mais fáceis, são aquelas que eles precisam acertar, identificar as questões médias, que são aquelas que é muito conveniente acertar, e reconhecer também as questões difíceis, aquelas que vão fazer o diferencial, que vão fazer o cara decolar numa pontuação mais alta e aí conquistar, enfim, a pontuação que tanto deseja. Antes desse resultado final, esse trabalho de graduando é um trabalho muito importante porque também passa tranquilidade, passa serenidade para o estudante no dia da prova. Esse trabalho é muito importante para a gente, ainda mais formandos do terceiro ano do ensino médio, que a gente tem o Enem como uma ferramenta de entrar nessa vida universitária. Então, quanto mais a gente se expor a essas questões, a dificuldade do exame, e mais assim progressiva for essa exposição, é melhor para a gente. Então, a gente não está fazendo só hoje, a gente já fez várias vezes antes esse trabalho com o professor Fernando, e assim ele é muito proveitoso. Eu acho que esse trabalho que o Fernando está nos proporcionando é muito legal, porque a gente acaba tendo um pouco mais de ideia de como vão ser as questões da prova. A gente tem ideia de quais a gente pode se empenhar mais, tentar acertar na hora da prova, que as mais fáceis, mais difíceis, tem uma diferença, sim, nas questões. E esse trabalho acaba nos proporcionando essa experiência. E durante as aulas a gente está tendo mais vivência de como vai ser a prova, basicamente. E as questões ajudam muito. Línguas estrangeiras em processos criativos. Cartoons, quadrinhos e propagandas. Vamos conferir o trabalho de inglês e espanhol do Ensino Fundamental 2. Hi, my name is Daniela. I'm an English teacher. And me with La Maestras Viviane Manuela and the other English teacher Maria Otília, we are going to present some of our projects that show how to ally communication and technologies and the skills that we want to develop in our classes, as well as encourage our students to be creative and to learn and have fun at the same time. So have fun with our projects and the creations that our students made for you. Hi there, my name is Ben and I'm from class 72. I'm going to be talking a little about a schoolwork that my class made about, we had to do some animations in an application called the Toontastic. And it was very fun. At the same time, it was a bit hard, but at the end, we learned a lot with it. We started by using the stories from these books. They are not very big stories.
And that was also something that was difficult because we had to imagine a big part of what we had to make in the animations, such as the scenarios, how the characters looked like. And it was hard also to make a script because we had to decide, who's gonna say what and who's gonna be which character. But it ended up being quite fun and I learned a lot with it as well. Sometimes we made some mistakes and some were funny. We ended up not speaking correctly and that sometimes could be weird or funny, but overall it was cool. And I could learn a lot with it because my speech got better, I think at least, and I could understand very well the books, which was something good. Toontastic is a creative app that empowers students to draw, animate, narrate, and record our own cartoons. In our English class, we had a unit in our book about supernatural and extraterrestrial creatures, and we were supposed to create or recreate a story about aliens, UFOs, zombies, werewolves, and so on. We had time in class to make our videos and also watch another classmate's videos. This app's nice too because it helps we had time in class to make our own videos and also watch another classmate's videos. This app's nice because it helps in creative and speaking abilities. Después de estudiar las principales civilizaciones de América, criamos nuestra propia civilización. Por eso, tivemos que conectar puntos con las culturas estudiadas en las civilizaciones. Utilizamos los tiempos en pretérito para describir nuestras civilizaciones. Creamos sus características económicas, sociales, culturales y características religiosas. En este proyecto creamos publicidades con temáticas sociales en lengua española. Después de estudiar algunos géneros publicitarios, cada grupo eligió una temática de preocupación social y creó su guión para grabación. Además, estudiamos algunos verbos en imperativo, afirmativo y negativo, que es una estructura verbal más usada en ese género textual. Para crear los anuncios usamos algumas aplicações de edição para o vídeo. Aprender matemática tem que ser divertido, lúdico. A turma 23 está jogando e está aprendendo. O trabalho na área da matemática que a gente desenvolve no segundo ano, ele parte muito das experiências concretas das crianças, né? Das vivências que eles já têm, e a gente começa a mostrar para eles que a matemática faz parte do cotidiano. É uma idade muito importante onde eles conseguem avançar a compreensão do campo numérico, a estrutura do número. E essas experiências elas precisam ser consolidadas de forma muito lúdica e muito concreta, né? Não como um conceito distante, mas experimentando, vivenciando. E isso torna o trabalho da matemática muito prazeroso, né? Muito agradável. Esse, por exemplo, o 627, tem que botar aqui, ó, 841. Bota na frente do 840. Então, qual é o número maior ou o menor? Tipo, o 9 é o maior número para mim. Só que daí, se eu botar assim, ele virou menor e o 2 ficou menor na frente. Como é que fica esse número assim, dessa forma? Ele fica 259. E na organização do maior, como é que fica? 952. E assim as relações também são fáceis de ser estabelecidas com as demais áreas. O ponteiro menor é o ponteiro da hora, o ponteiro maior é o ponteiro dos minutos. E tem que aprender a lei dos 5 para aprender a ver as horas, que a gente conta de 5 em 5. Atrasar 5 minutos. A gente bota que são 14 e 15. 10 vezes 4, 4 vezes 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4 mais 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 4. 10 vezes 4, quanto é? 40. Então, normalmente as crianças acabam gostando muito de aprender matemática dessa forma e desenvolvem estratégias de cálculo muito interessantes que dão base para as próximas aprendizagens. Paralelepípedos, e esse é o
retângulo. Este daqui é plano, 2D. E este daqui é 3D. não plano. Quantos lados tem? Este tem 6 e este tem 2. Quando eu disser já, começou o jogo, tá bom? Depois tu vira as cartas, a gente aprende a somar os números. 41. Bota uma pirâmide gigante e agora eu vou fazer uma maior. Ó, aqui é um quadrado plano e esse daqui é o sólido. Esse só tem um lado, esse tem 6 lados. A gente se baseou numa pirâmide normal como essa aqui, para fazer umas 7 dessas juntinhas.